Prefeito Tacílio, ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento em cadeia nacional e, resumindo muito o que ele disse, praticamente a fala vai na contramão de tudo aquilo que tem sido preconizado por instituições nacionais e internacionais ligadas à saúde, pelos principais líderes mundiais dos países civilizados. Hoje de manhã, novas declarações de que o governo federal deve tentar promover, na verdade, uma quarentena vertical, ou seja, afetando apenas grupos de risco e não capilarizada na horizontal, como os estados têm feito aqui no Brasil e como os principais países do mundo também têm adotado. Essa fala do presidente repercutiu imediatamente, com muitas críticas e pessoas defendendo a posição dele de que a situação exige menos rigor para que preserve-se o setor financeiro, o setor econômico, enfim. Já repercute praticamente, objetivamente, em Santa Cruz. Comerciantes já ameaçam descumprir o decreto de quarentena estipulado pela Prefeitura e também o decreto do governador João Dória. Como é que o senhor analisa a fala de ontem do presidente Jair Bolsonaro e o que o senhor tem a dizer a respeito disso para os comerciantes? Olha, eu tenho a dizer que ele foi muito infeliz na colocação, prestou um desserviço à nação, um desserviço à saúde pública. Ele está destruindo todo o trabalho que os governadores e os prefeitos têm feito e o sacrifício muito grande dos municípios que estão passando em relação a isso. É um desserviço muito grande que o nosso presidente, é o presidente do nosso país. Devia ter um pouquinho mais de respeito, né, com os órgãos técnicos que estão atuando. Eu não vi nenhum técnico que ocupe de certa relevância fazendo a defesa da fala do presidente. Tudo que está sendo feito pelos estados, pelos municípios, é com amparo técnico. É isso que está se fazendo em todo o mundo, certo? Santa Cruz, governo do estado, governo de Minas, ninguém está inventando absolutamente nada. Agora, o que eu postei, inclusive, em redes sociais, que é a minha opinião em relação ao presidente, que se ele tem essa opinião, que está tudo errado o que os prefeitos fazem, está tudo errado o que os governadores fazem, ele tem poder para fazer uma medida provisória, colocando todas as normas para todos os estados e municípios do nosso Brasil e suspendendo tudo aquilo que os prefeitos e governadores fizeram. Aí ele assume da forma que ele acha que deve ser certo. Ele tem o poder para isso. Por que os prefeitos e governadores estão fazendo? Porque o presidente Bolsonaro só fala e não toma nenhuma atitude. O secretário de educação dele fala uma coisa, o de saúde fala a mesma coisa. A Agência Nacional do Petróleo limitou o atendimento de posto de gasolina durante a semana e final de semana fechando. A ANEEL disse para não pagar, para suspender no corte de energia elétrica. Então, confirmando que a situação realmente é grave. Sim. Aí vem o presidente e fala que é uma gripezinha, que se ele pegar, ele é atleta, vai ter uma gripezinha, não vai acontecer nada com ele. Mas nós temos em Santa Cruz, criança de 2 anos internada. Nós temos em Santa Cruz, condutor do SAMU internado. Quase com certeza com o coronavírus. Então é um desserviço à saúde pública que o presidente presta muito grande em relação a isso. Eu acho que ele deveria assumir a fala. E assumir a fala dele significa o quê? Fazer a lei, uma medida provisória, sim, ou decreto, colocando isso e valendo para o Brasil inteiro. Mas ele não vai assumir isso. Na minha opinião, o que ele está usando, ele está sendo aconselhado por alguém, tá? E usando a chamada neurolinguagem, neurolinguística. Ele fala uma coisa que depois no futuro pode ser interpretada de uma forma ou de outra. Sim. É isso que ele está fazendo. Significa o quê? Se tudo que os prefeitos fizerem e governadores derem certo e a epidemia for pequena, o presidente vai vir a público e falar: não falei que era uma gripezinha? Tudo que vocês fizeram foi desnecessário, o prejuízo financeiro foi desnecessário. Se o que for uma verdadeira epidemia e morrer muita gente, e a economia se afundar, ele vai vir a público e falar: eu não falei que o que você estava fazendo não ia dar certo?
afundar a economia e morrer as pessoas do mesmo jeito. Isso é aconselhamento que ele está recebendo. Na minha opinião, ele está fazendo isso de caso pensado, para no futuro dizer, eu disse, eu tinha razão. E aí ele não assume nada hoje. Se ele assumir, escrever, fizer a lei, aí sim, eu vou dizer, esse é um presidente da República. Mas hoje nós não temos presidente da República. Hoje nós não temos presidente da República que assuma as suas obrigações perante a população. Assumir obrigações não é falar. Assumir é assinar o que está falando. Ele nunca assinou o que ele está falando. O prefeito de Santa Cruz assinou o que está falando. O de Bernardino, de Pau Sul, de Ourinho, de São Pedro, o governador de estado, todos assinaram o que estão falando. Fizeram decretos assumindo as obrigações e a responsabilidade. O nosso presidente da República fala e não assume responsabilidade. Ele tem que assumir a posição. Eu fui eleito para ser presidente da República do Brasil e assumir responsabilidade. E não apenas falar. E falar ainda contrariando o que os seus ministros falam. O que os seus ministros dizem. Sim. Se a coisa é tão gripezinha, para que importar 23 milhões de doses de vacina? Para ser uma gripezinha, para que importar milhares de equipamentos de ventilação? Que não chegou ainda ao Brasil, que quando chegar já vai ser tarde se os prefeitos não comprarem. Nós estamos correndo, tomando as providências. Compramos 3 respiradores na semana passada, novos. Conseguimos comprar mais 5 ontem, mandamos buscar em Belo Horizonte hoje. Comprando medicamento, materiais, oxímetros, monitores para UTI, nos preparando. E estão torcendo e orando para que não seja necessário usar esses equipamentos. Para que todo esse bloqueio funcione. Se não usarmos equipamentos, ótimo, muito melhor do que temos que usar. Mas o país tem que estar preparado. O que nós não podemos ter é a autoridade máxima da nação falando tudo contra todos e não assinando embaixo. Rede nacional de televisão prestando um desserviço à população. É simples, ele faz a medida provisória, o decreto, e manda como é que tem que ser feito. Povo, pode sair à rua, abre todo o comércio, abre tudo, não tem nada. Mas assume a responsabilidade. Abre as escolas. Ele disse ontem, para que fechar creche, escola, se a criança não fica doente? E a criança vem de onde? Não é da sua casa? Ela não volta para casa depois? Ela não leva a doença para casa? Não tem que ter merendeira, professor, faxineiro? Não tem que ter transporte escolar? Não tem que ter motorista? É como se a criança nascesse e vivesse dentro da escola sozinha? Esses absurdos que o presidente fala, é claro, vai ter aquelas pessoas que são radicais de um lado e de outro, né? Ah, o prefeito de Santa Cruz está contra o Bolsonaro. Eu não estou contra o Bolsonaro. Eu torço e faço minhas orações para que o Bolsonaro dê certo, porque ele é o presidente do Brasil. E assim ele tem que agir com responsabilidade. Se os conselheiros dele acham que ele faz é certo, faça a lei, assine embaixo e responda por isso. Simples. Prefeito... Você acha que o prefeito de Santa Cruz quer assinar decreto fechando instituição, fechando isso, fechando aquilo? Para mim seria muito mais confortável se o presidente da República debaixasse a ordem. Tem que ficar tudo aberto. E ficaria aberto. Ou baixasse a ordem, tem que ficar tudo fechado, ficava fechado. Muito mais simples. Mas ele não vai assumir isso. Pode falar, prefeito. É isso aí. Rapidinho. Essa fala do presidente Bolsonaro de ontem, ele propõe algo que os especialistas, os virologistas chamam de imunização de rebanho. Isso foi ventilado na Itália, demorou-se inclusive a tomar providências lá por conta disso, a Espanha idem, e o Reino Unido pensou em fazer isso. Há questão de 2 semanas o primeiro-ministro, o Boris, ele acabou desistindo, porque viu que a situação ela poderia levar o Reino Unido a uma calamidade, com milhões de mortes em decorrência do novo coronavírus e por outras doenças
já que as pessoas não teriam leitos, mesmo para outras doenças, não teriam leitos disponíveis para serem atendidas. Hoje, no mundo civilizado, entre os países civilizados, o Bolsonaro permanece com um discurso como esse, né, de imunização por rebanho, que é isolar grupo de risco, e o resto vai para a rua. E o presidente dos Estados Unidos, que há 1 ou 2 dias também declarou que, se fosse por ele, algo parecido seria implementado nos Estados Unidos. Mas lá ele está enfrentando muita resistência, o que não deve acontecer. Mas o presidente americano tem poder também para fazer claro. Isso. Por que não faz? Também não faz. Não faz também. Está mais na retórica, exatamente. Só fala. Nova York tentou fazer essa imunização dessa forma, deixa a população se contaminar e adquirir resistência. O que aconteceu? Está morrendo todo mundo em Nova York. Perfeito. Eu fiz esse contexto e para perguntar objetivamente, prefeito Otacílio, o que essa fala do presidente Bolsonaro pode afetar nas medidas adotadas pelo governo local, pela prefeitura? Muda alguma coisa na perspectiva do decreto? As pessoas que porventura acharem-se livres de respeitar essa legislação aprovada essa semana por conta da fala do presidente, elas serão, claro, autuadas? Eu queria uma fala do senhor, objetivamente. Muda alguma coisa após as declarações do Bolsonaro? Muda, porque ontem, por exemplo, nós já tivemos uma igreja realizando culto. Tivemos que mandar lá conversar com a pessoa hoje. Tivemos 4 bares abertos hoje pela manhã. E a argumentação é a fala do Bolsonaro. Sim. Certo? Então, por isso que eu digo que prestou um desserviço muito grande, certo? Com essa fala que não tem embasamento técnico absolutamente nenhum. Nenhum. Certo? E essa história, né? Que morre tanto, 300 mil por acidente por ano no Brasil e ninguém faz nada. Primeiro não é 300 mil, é 50 mil, né? Certo? Não é 300 mil. E como que ninguém faz nada? Se não tivesse cinto de segurança, freio ABS, não tivesse airbag, as estradas em boas condições, não tivesse radar, morreria 1 milhão por ano. Aquele argumento que eles dizem, morre tantos de gripe por ano e ninguém faz nada, morre os inevitáveis, porque tudo para evitar é feito, inclusive a campanha de vacinação, modernamente é feita a campanha de vacinação. Morre 5 mil de desnutrição por ano no Brasil e ninguém faz nada. É claro. Por isso que tem Bolsa Família, por isso que tem CRAS, por isso que tem CREAS, por isso que tem merenda escolar, por isso que é obrigado criança na creche, senão morreria 1 milhão. Então, tudo está feito. O que sobra das mortes são aquilo que são os inevitáveis. Sim. E é o que temos que fazer também com o coronavírus. Porque a maioria das pessoas que vão morrer se não se controlar com o coronavírus não é por coronavírus, não. É por desassistência por outras patologias. O infartado não vai ter onde ir. O paciente de câncer não vai ter onde ir. O paciente com AVC não vai ter onde ir. O apendicite não vai ter onde ir. Esses também vão morrer por desassistência, por os hospitais estarem todos cheios e contaminados e lotados. E os profissionais de saúde doentes, como você vê lá na Itália, morrendo. Será que esse presidente quer que chegue ao ponto, como aquele padre italiano fez para amanhecer ontem? Consciente, pediu para tirar o aparelho dele para pôr em um jovem, salvar o jovem, e esse padre morreu? Será que ele quer que chegue a esse ponto no nosso Brasil? O que ele está pensando? Se aconselhe com os técnicos. Não pode ter uma atitude dessa forma. Todos me aconselham, prefeito, não mexe com o presidente da República, porque pega uma ala da população, que não sei o quê. Eu não estou mexendo com o senhor Bolsonaro. Estou mexendo com a figura do presidente da República, quem que assumir as suas atitudes, ser um grande líder de nossa nação. E o grande líder de nossa nação assina o que fala. E ele não assina, não determina, não dá ordens. Ele tem que dar ordem para se fazer as coisas. Sabe, tem muitas coisas que se fala, vai distribuir dinheiro para social, para o Brasil, 2 bilhões que estava lá do fundo não sei do que, lá da Petrobras, para a parte social, né? Então vou distribuir agora 100 milhões, 2 parcelas de 100 milhões do CIASUS, né? Que é a parte social. Sabe quanto que o governo federal deve para Santa Cruz para promoção social? CRAS, ADEF, APAI?
quase R$600 mil sem pagar das instituições de Santa Cruz e das instituições que a prefeitura administra. E em dezembro, isso do ano passado, em dezembro saiu um decreto do nosso presidente da República dizendo que os pagamentos da parte social seriam priorizados os de 2020, não seriam pagos de 2019. São mais de R$500 mil. Além de reduzir esses pagamentos quase pela metade do valor que era mensal em 2018 e 2019. Prefeito Otacílio, a gente está com o tempo aqui já um pouco avançado. Eu queria, para concluir a nossa entrevista, que o senhor falasse a respeito do setor de fiscalização. Após a fala do presidente da República, já há, como o senhor mesmo relatou aí, episódios de comerciantes desrespeitando a quarentena. O setor de fiscalização deve agir de maneira mais contundente? Vai fazer uma ronda aí pelo comércio? Como é que vai ser a partir de agora? Ontem já fizeram e apresentam um relatório no final da tarde, Sim. Todos os dias, né? Todos os locais vistoriados e as condutas que foram feitas. Então, de ontem, já tem todas as pessoas que foram advertidos verbalmente, aqueles que obedeceram. Hoje se faz novamente todas as vistorias e, a partir de hoje, aquele que desobedeceu vai ser autuado. Perfeito. Prefeito Otacílio, obrigado pela participação, boa sorte, estamos à disposição. Eu te peço desculpa aí pelo desabafo em relação a essa situação, né? Certo? Alguns vão entender que o prefeito é contra o governo. Não é contra o governo. Eu sou contra os desmandos. Eu sou contra o discurso sem fundamento. Eu sou contra dizer que vai faltar alimento para as pessoas e o governo federal não está pagando a parte dele para as prefeituras. O corte de Bolsa Família em Santa Cruz foi absurdo e não foi reposto. Se a prefeitura não fizer, não suprir, as pessoas sim vão ficar sem atendimento. E a prefeitura vai fazer a parte da prefeitura sim, e vai suprir a Santa Casa, e vai atender toda a população. Mesmo que quebre a prefeitura e que eu vá preso. Mas nós vamos atender a população de Santa Cruz, que Santa Cruz precisa. Obrigado. Obrigado, prefeito Otacílio, falando ao vivo conosco aqui no Giro de Notícias. Bom, aconteceu, você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora.